De hoje ela é uma continuação da aula passada sobre o assunto dos pronomes. Por haver muitas classificações nos pronomes, é demandado uma grande quantidade de aulas. Hoje nós vamos continuar com duas classificações, que são os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos, tá certo? Então vamos lá para a próxima. Como eu estava falando, hoje nós vamos dar continuação, né, com essas duas classificações, pronomes substantivos e pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. Então aqui eu coloquei uma tirinha, que dessa tirinha nós vamos utilizar alguns exemplos, tá bom? Então vamos lá. É uma tirinha de H, né, a gente utiliza bastante nas aulas. Passei o dia lavando e passando. E agora, tenho que fazer o jantar. Mas você liga? Não liga. Ninguém me valoriza nesta casa. Eu me mato de trabalhar e ninguém se importa. Afinal, onde você estaria se não fosse eu? Paris? Resposta errada. Então vamos lá para a frase que a gente tirou da tirinha. Funções do pronome. Nós vimos na aula passada, pessoal, que o pronome ele pode ser ou pronome substantivo ou ele pode ser pronome adjetivo. Essas duas classificações, pessoal, são independentes da classificação, tá bom? Então, o pronome demonstrativo, eu tenho que dizer se ele é substantivo ou adjetivo. Pronome possessivo, eu preciso saber se ele é substantivo ou adjetivo. O pronome indefinido, eu preciso saber se ele é substantivo ou adjetivo. Então, antes de você classificar, você precisa entender qual é a função do pronome. Se ele é função substantivo ou se a função dele é adjetivo. Então, sempre que ele substitui o sujeito da frase, substantivo, ele é pronome substantivo. Sempre que ele acompanha, dá alguma característica para esse substantivo, ele é pronome adjetivo. Então, nós temos esses, ok? Então, vamos lá. Primeira pessoa, quem fala? Helga, que é a mulher do H. Segunda pessoa, com quem se fala, que é o H. E terceira pessoa, de quem ou de quem se fala, o trabalho da Helga. Então, nós temos assim, as pessoas do discurso são aquelas que falam. A primeira é sempre quem emite a mensagem. A segunda pessoa do discurso é sempre aquela que recebe a mensagem. E a terceira pessoa é de quem ou de que esses dois estão falando, tá bom? Então, vamos lá, só pra gente relembrar isso. Por que a gente está relembrando isso? A gente vai estudar as classificações do pronome. Porque nós vamos ver, primeiramente, o pronome possessivo. E esse pronome, sempre ele vai ser adjetivo. Ou seja, o pronome possessivo nunca vai substituir o substantivo. Ele sempre vai estar ao lado. Ele sempre vai acompanhar, tá bom? Aqui nós temos pronome adjetivo possessivo. Esse adjetivo, gente, é só para a gente reforçar que o pronome possessivo sempre é adjetivo, ou seja, sempre acompanha o substantivo, tá bom? E expressando uma ideia de posse, que aquele objeto pertence a mim, a alguém, tá bom? Porém, você pode tirar esse adjetivo, você pode botar só pronome possessivo e vai ficar correto da mesma maneira, tá certo? Então, funções semânticas do pronome possessivo. Como assim, funções semânticas? O pronome possessivo, o nome já indica o que é que ele exerce, qual a função dele, posse. Então, sempre vai indicar posse. Porém, nós temos outras relações semânticas. O que é semânticas? De sentido. Outras relações de sentido que esse pronome ele exerce. Então, vamos ter aqui uma tirinha que a gente vai usar já já como exemplo. Doutor, minha filha Magali tem um apetite insaciável. O que faço? Pede para ela soltar meu lanche. Então,
Qual é o pronome possessivo aqui do segundo quadrinho? Meu lanche. Indica que o lanche ele pertence ao doutor. Estabelece uma relação de posse, de pertencimento, tá bom? Aqui nós temos outra tirinha. Por que você acha que fui eu quem deu os nós na orelha do seu coelhinho? Aí ele acabou, né, banhando ele, né, o Cebolinha. E ali qual era o pronome, se a gente fosse identificar? Seu coelhinho. Outra, aqui nós temos um anúncio, né? Você compartilharia sua escova de dentes? Então, não compartilhe sua senha, é uma comparação, né? Então, eu tenho ali sua escova, o sua sempre acompanhando escova, ele não está substituindo escova, então por isso que eu digo que é pronome adjetivo. Embaixo nós temos sua senha, o sua sempre acompanhando o substantivo, o nome. Ali em cima nós temos seu coelhinho, da mesma forma, tá? Então é muito importante vocês perceberem que os pronomes possessivos sempre serão adjetivos, ou seja, ele vai acompanhar o substantivo da frase. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de outras relações semânticas, outras relações de sentido que os pronomes possessivos estabelecem. Lembrando que o pronome possessivo ele pode estabelecer não só posse, mas outras relações. Por exemplo, meu querido, entre. Quando eu falo assim, meu querido, eu não estou dizendo que o querido é meu, a posse. É o quê? Eu estou expressando que ali existe uma afetividade entre as pessoas. Quando nós temos seu idiota, retire-se. Esse seu está expressando o quê? Desprezo. Quando eu tenho minha querida, saia da minha frente agora. Esse minha querida não está querendo dizer ideia de posse. Esse minha querida é o quê? Uma ideia de ironia. E quando eu tenho na frase, tinha seus 15 anos, é um número, uma ideia aproximada, não tem um número fechado, não é isso? Aqui tem uma tabelinha com os pronomes que nós devemos utilizar de acordo com a pessoa do discurso. Então, os pronomes eles dividem-se em singular e plural e também primeira pessoa, segunda e terceira. Então, primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Plural. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira do plural, seu, suas, seus, suas. Alguns ficam com dúvida. Por que é singular, primeira pessoa do singular, e meus e minhas está no plural? Eu não entendi. Gente, a primeira pessoa do plural é o eu. O meus e os minhas, eles têm que concordar com os objetos. Então, eu posso ter meus cadernos, minhas canetas. Então, quando eu tenho esse pronome, eu estou se referindo a quem? Eu. São coisas minhas. Então, todos têm o singular e todos têm o plural, tá bom? Agora, nós vamos para o pronome demonstrativo, tá bom? Gente, vale ressaltar que o pronome possessivo, ele pode ser somente adjetivo. Agora, o pronome demonstrativo, ele pode ter as duas funções. Ele pode ser substantivo ou ele pode ser adjetivo, tá certo? Tem essas duas funções. Então, vamos lá. Quando eu tenho ali, o que dizia aquele cartaz? Vento forte. Cuidado, ventos fortes, aliás. A segunda tirinha, lembrando que aqui são duas tirinhas diferentes, viu? Não é a mesma. De baixo. Muito bem, Cebolinha. O que você tem a dizer sobre isto? Este nó está muito mal dado. Talvez se apertasse um pouquinho mais e puxasse mais esta orelhinha. Ou seja,
Aqui nós temos exemplos de pronomes demonstrativos. Vocês conseguem identificar qual seria o pronome demonstrativo do primeiro? Ali nós temos aquele, tá certo? Na primeira tirinha, no primeiro balão. Na segunda tirinha, no segundo balão, nós temos o que você tem a dizer sobre isto. Então, esse isto é o nosso pronome demonstrativo. No primeiro quadrinho, no segundo, nós temos esta orelhinha. Então, esta é nosso pronome demonstrativo, tá certo? Prestem atenção que geralmente as questões elas vão pedir o quê? Eu posso ter uma questão pedindo para você achar qual é o pronome demonstrativo. Eu posso grifar o pronome esta e perguntar se ele é pronome pessoal, pronome possessivo ou pronome demonstrativo. Então, você precisa conhecer quais são esses pronomes, tá? Então, vamos lá, o próximo. Aqui, coloquei uma tabelinha que ela vai resumir bem os pronomes demonstrativos. Qual é a divisão dessa tabela? Nós temos pronomes de acordo com a pessoa, pronomes de acordo com se é masculino ou feminino, pronome neutro, que não se refere nem a feminino nem a masculino, pronome quando se refere à posição espacial e pronome quando se refere à posição temporal. Isso a gente vai ver agora com calma, cada um separado, tá bom? Então, vamos lá. Gente, o pronome demonstrativo, ele possui funções diferentes, tá certo? E cada função vai estar de acordo com uma área diferente. Por exemplo, o pronome demonstrativo, eu posso usar ele se referindo a marcadores espaciais. Esses marcadores espaciais, o que é isso? É como se fosse a distância que há entre as pessoas do discurso, se elas estão perto, se elas estão longe, tá bom? E os marcadores temporais, se a frase está no presente, no passado, mas vamos primeiro para os espaciais. Nós temos aqui este, esta e isto. Quando eu devo utilizá-los? Quando algo ou alguém está próximo de quem fala. Como assim, Amanda? Próximo de quem fala? Esse conteúdo, gente, é bom a gente trabalhar com coisas concretas para você entender melhor. Então, o este é quando o que eu estou falando está perto de mim, que estou falando, e está longe de você, que está ouvindo. Por exemplo, este fone de ouvido. Este fone está perto de mim, que estou falando, e está longe de você que está ouvindo, tá bom? Então, sempre eu gosto de utilizar exemplos da sala de aula, né? Mas como a gente está em um ambiente virtual, tenho que utilizar coisas que estão próximas a mim. Por exemplo, esta camisa. Por que está correto? Esta camisa e não essa camisa. Qual é o correto? Esta camisa. Por quê? Esta camisa está perto de mim, que estou falando, e está longe de você, que está ouvindo, tá bom? Agora, o esse é só isso. Como é que eu tenho que me referir? Como é que eu devo colocá-los dentro da frase? Tem que ser, pessoal, perto, algo que esteja perto de quem está ouvindo e longe de quem está falando. Por exemplo, eu vou imaginar agora que você está assistindo essa videoaula com um caderno ao lado. Então, eu, Amanda, professora, falo assim: esse seu caderno está bem organizado. Por que que esse está correto? Porque está longe de mim, que estou falando, e está perto de você, que está ouvindo, tá bom? Agora, para o próximo, aquele. Aquele, aquela e aquilo. Quando eu vou utilizar esses pronomes, pessoal, eu tenho que me referir a coisas, objetos e pessoas que estejam longe do falante e do ouvinte. Então, tem que ser algo, um lugar, uma pessoa que esteja longe
de quem fala e também de quem ouve. Então, quando eu posso falar assim, aquela escola, eu imagino que você está na sua casa, né? Então, aquela escola é algo que está longe de mim que estou falando e está longe de você que está ouvindo, tá bom? Eu espero que esses exemplos que eu dei, né, tenham ficado claro. Uma estratégia para você aprofundar mais esses pronomes com a função espacial é você chamar uma pessoa da sua casa e ficar dando exemplos com ela e ver se a regra tá certa. A melhor forma é essa, tá bom? Os pronomes demonstrativos, pessoal, eles também podem ser utilizados de acordo com o tempo da frase. Então, se eu tiver frases no presente, eu sempre tenho que utilizar este, esta e o isto. Por exemplo, que tal este verão? Está gostando? Este verão não está acontecendo agora, não é presente? Então, tem que utilizar este ou esta. Então, e observação. Como é que eu vou saber se é este, esta ou isto? Pode ser qualquer um? Não, gente, não pode ser qualquer um. O pronome, ele sempre tem que concordar com o substantivo no qual ele se refere. Por exemplo, quando eu tenho assim, verão, este verão, verão é masculino, verão é singular. Então, qual é o pronome masculino e singular que eu tenho aí? Este. Sempre que quiser saber, você olha para o substantivo, tá bom? Quando eu tenho esse, isso, é um passado. Mas tem que prestar atenção que não pode ser um passado muito distante. Tem que ser um passado que não tenha tanto tempo assim. Então, quando eu tenho, que tal esse verão que passou? Gostou? Quando eu falo dessa forma, eu entendo que foi o último verão e não está tão longe. Agora, se fosse um verão de tempos atrás, aí eu tinha que utilizar qual? O aqueles. Ou seja, que tal aqueles verões em que éramos jovens? Então, aqueles já é algo bem distante, tá certo? Então, antes da gente passar para o próximo, vamos só recapitular aqui. Eu tenho os marcadores espaciais, que é a distância entre as pessoas do discurso. E eu tenho os marcadores temporais, que analisam o tempo da frase. Marcadores temporais, esta, presente, essa, passado, aquela, passado distante. Agora, os marcadores espaciais, o este e o isto. Algo que está perto de mim que estou falando e longe de você que está ouvindo. Esse, isso. Vai ser algo que vai estar perto de você que está ouvindo e longe de mim que estou falando. E o aquele, aquilo é longe de nós dois, algo que esteja distante de nós dois, tá certo? Espero que com esses exemplos tenham ficado mais claro, né? Aqui eu coloquei uma tirinha para ilustrar um pouco essa relação espacial que a gente viu anteriormente. Quando eu tenho aqui, eu já estou pronto, e você? Que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui, essa calça aí, embaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Ou seja, pessoal, esta camiseta aqui. Então, esta camiseta é perto da pessoa que está falando. Essa calça aí tá com a colega dele, né? Essa calça tá longe dele e perto de quem fala. E ali eu tenho onde estão aqueles tênis que estavam lá. Algo que está longe dos dois, tá bom? E, gente, eu tenho também uma função que os pronomes eles podem exercer, que eles estabelecem coesão. O que é coesão? É o sentido, é a combinação de palavras que eu vou colocar para que aquele meu texto ele tenha sentido. Então, existem algumas maneiras que você utiliza esses pronomes demonstrativos e melhora muito a coesão do seu texto. Erros de coesão é quando eu fico repetindo desnecessariamente uma palavra, que eu poderia substituir essa palavra por pronomes. Então, aqui eu tenho o este, o esta e o isto. Quando eu devo utilizá-los? Quando logo após eu vou explicar algo. Como assim?
são estas as condições. Eu lavo a louça e você o carro. Então, eu usei primeiro o pronome e depois fui explicar. Isso eu chamo de função catafórica. Lembrando que isso a gente não vai estudar. O que nós vamos estudar são as relações espaciais e temporais. Só que é muito importante que vocês saibam que também existe a função dos pronomes, que é marcar a coesão dentro de um texto. Por isso que eu achei importante pontuar, tá bom? Nós temos a função anafórica, é o oposto. Primeiro eu explico e depois eu resumo através desse pronome. Quando eu tenho assim, a esperança é a última que morre. É isso que me motiva a continuar. O que é esse é isso? A esperança é a última que morre. Então, primeiro tem lá a definição e depois a palavra que vai resumir tudo. Logo depois, nós temos aqui o exemplo onde eu utilizo aquele, ó. João e Ricardo são irmãos. Este é bom aluno, aquele sempre fica de recuperação. Bom? E aqui eu coloquei mais alguns pronomes para a gente conhecer, pronomes demonstrativos, que é aqueles que vão estar sempre ao lado ou substituindo o substantivo. Então, nós temos eles mesmos costuraram, elas próprias dirigiram, vi a mulher em tal situação ano passado. Os que vieram não sabiam, então eu tenho mais alguns, tá bom? Lembrando que esse os ali, ele é um pronome oblíquo, não é isso? Mas nessa frase ele está exercendo a função de pronome demonstrativo, que é, no caso, aqueles que não vieram não sabiam, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade com o estudo dos pronomes, vamos estudar mais algumas classificações. Na aula de hoje, nós estudamos pronomes possessivos e demonstrativos, tá certo? Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas. Usem um livro de vocês, usem a gramática de vocês. Como eu já falei nas videoaulas anteriores, não existe videoaula que vai resumir tudo. A gente escolhe alguns pontos, né, principais. Então, digamos que você esteja lendo. Amanda, eu vi isso na gramática e você não falou no vídeo. Você marca, me manda no Classroom que eu busco explicar da melhor maneira possível, tá certo? Então é isso. Tchau!